gente ter esse feedback, essa visão do Daniel, principalmente como que o front pode impactar a vida do entregador, dos parceiros, não só entregadores, mas os parceiros dos restaurantes, enfim. E, Daniel, muito obrigado por você ter vindo, e é um prazer enorme, e o palco é tudo seu. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por me receberem aqui. Quero fazer uma pergunta antes de mais nada. Tem designer aqui? Levanta a mão se tiver designer. Legal, tem um. Esse slide ele não está errado não, tá? Eu quero começar essa palestra já... Quero agradecer muito ao ecossistema iFood e especificamente ao Potência Tech, que eu, como pessoa entregadora da plataforma, eu tive o direito de fazer um curso maravilhoso com a Escola Resile Educação de analista de dados, em uma turma síncrona, à distância, com 50 pessoas entregadoras do iFood do Brasil inteiro. Para mim foi uma experiência incrível, esse foi o meu último projeto do curso, adorei trabalhar com essas pessoas, eu fui o Product Owner, um entregador, sendo um Product Owner, foi uma sensação maravilhosa poder praticar o que vocês vivenciam no dia a dia de vocês, e me ajudou a entender um pouco melhor como que vocês trabalham no dia a dia, bem pouquinho, tá? Porque a gente estava fazendo só um curso livre. E a gente trabalhou com PostgreSQL, Power BI, Python, PGAdmin. Eu tive todo um trabalho de mostrar para os nossos professores como gerir um time. Então, a gente tinha um projeto bem definido, com um prazo definido, não era para ninguém trabalhar de madrugada, porque a gente tinha 3 horas de estudo por dia, por 6 meses, mas a gente continuava fazendo entrega para botar pão e comida na nossa mesa. Então, uma das lutas que a gente teve durante o curso, inclusive, foi pedir para a gente poder ter uma ajuda de custo, porque perder 3 horas de trabalho, de entregas para estudar é maravilhoso, mas as contas ficavam apertadas. E a gente aprendeu muitas soft skills, que me ajuda demais hoje a conseguir dialogar mais e melhor, principalmente falando de uma empresa tão grande como a iFood, como que um entregador consegue conversar com tantas tribos diferentes de uma maneira produtiva. E para finalizar, esse último trabalho que a gente fez de análise de dados, obviamente que eu, como um eco-chato, por que eu escolhi a bicicleta? Porque a gente está no aquecimento global, a gente está em ebulição global, inclusive. E eu até deixo de indicação essa série da Apple TV, Extrapolations, que é muito interessante para a gente se preparar para esse futuro distópico que a gente já está quase vivendo. E baseado em dados, todo mundo sabe que a gente está quase chegando no ponto de não retorno em relação ao clima. Mas eu não vim falar só do meio ambiente. Eu vim aqui falar da minha experiência como ciclista entregador com o iFood. E eu vou contar para vocês já de sopetão que nos últimos 2 anos eu tive 2 diagnósticos muito importantes da minha saúde mental. Um foi o TDAH, ou mais conhecido como função executiva rebaixada, em que para mim caíram muitas fichas de por que eu não vinguei na vida, comparado com a minha irmã que fez faculdade, pós e hoje sustenta a família inteira. Eu não consigo sustentar a família, mas eu amo minha profissão de ciclista entregador. E pode ser um pouco difícil para quem não é neurodivergente entender o modo como eu conto as histórias. Por isso eu adoro esse fluxograma que é feito pelo Danny Donovan, que é uma pessoa TDAH, e às vezes eu tenho... As pessoas não TDAH, elas começam a história e terminam a história. A gente vai ter uma pré-história, um prologue, um contexto, a gente começa a história, daí a gente dá muitos detalhes. Esse fluxograma ele é muito legal para você conseguir ter mais empatia com quem tem dificuldade de comunicação, mas tem uma mente brilhante. E o outro diagnóstico foi mais recente, que é em relação ao espectro do autismo. Estou dentro do espectro do autismo, eu tenho uma descalculia muito forte, então se você me mostra números, eu quebro. Mas se você conversa comigo sobre um pseudocódigo, eu consigo trabalhar melhor a lógica. E senta que lá vem a história. Agora eu vou contar quem é o Daniel. O Daniel ele é filho de um piloto de competição automobilística. Meu pai correu 22 anos na Stock Car e hoje ele corre na Copa Truck. O mundo atual pede que a gente tenha um controle da nossa pegada de carbono, então, por incrível que pareça, a gente tem um caminhão diesel de corrida que gira em círculo soltando fumaça, mas é verde. Não é só verde por greenwashing, não. A tinta que
pigmenta esse caminhão, ela é feita de materiais que já foram utilizados. Todas as peças desse caminhão, elas são remanufaturadas. Então, o caminhão de corrida do meu pai, ele consegue disputar as corridas, ele já pegou pódio recentemente, porque está muito bem administrada a equipe dele, porque minha irmã é chefe de equipe, uma mulher no automobilismo, minha irmã é uma pilota demais, né? Muito boa. Comunicação não agressiva foi uma das soft skills que eu aprendi durante o curso. Então, é um caminhão, polui? Sim, mas ele tem a ideia de você conseguir controlar a pegada de carbono. Então, todas as peças que equipam o caminhão do meu pai já andaram na rua. Isso é muito legal. É uma peça que não teve que ser fundida, porque para você reciclar metal, você polui. Então, a reciclagem ela é um tema muito complexo na minha vida e na vida de todo mundo. E sim, eu já peguei bicos diferentes. Eu já me vesti de ceninha para trabalhar por aí, e eu adoro o Ayrton Senna, é lógico, eu sou filho de um piloto. Eu, por muito tempo, morria de medo de perder meu pai, né, porque o automobilismo tem os seus riscos, mas andar de carro para cima e para baixo na cidade também tem seus riscos. Então hoje eu encaro de outra forma, mas pego todos os aprendizados de ideais e de filantropia que o Senna tinha e que a família dele carrega até hoje. Não me envergonho disso, eu me orgulho muito desses bicos que eu já fiz. Só que a gente vive num planeta que, quer dizer, eu sou paulista. Então, em São Paulo, eu perdia muito tempo da minha vida no trânsito. Não só tempo de vida, mas também qualidade de vida. Olha a poluição, olha o que a gente respira de fuligem. E se você acha que um ciclista está em pior situação, a altura do filtro de entrada de ar do carro está muito mais próximo da saída do escapamento do que o meu nariz. Então, se você for pegar estudos sérios de dados que corroboram a qualidade de ar dentro de um carro é pior do que fora, acreditem, o carro faz muito mal. Isso é o meu ativismo, tá? Isso são só mais alguns slides sobre isso. Essa daqui é uma thumb do Átila Yamarino, e ele fala muito sobre essa questão do clima. Quando eu comecei a estudar mais a fundo as ciências climáticas, quando eu estava fazendo engenharia, antes de bombar, porque eu ia mal em cálculo, por causa da descalculia, isso me comoveu muito. E foi o que começou a dar o start de eu trocar o carro pela bike. Mas teve um momento muito importante. Antes de eu trocar o carro pela bike, eu troquei o carro pelo transporte público, porque eu não tinha condições de sustentar um carro 2.0, que era o que eu ganhei quando eu passei na faculdade. E sim, eu tive privilégios. Meu pai pagou escola boa para mim e também me botou na faculdade de primeira quando eu saí, só que eu não estava preparado. E aí, indo de ônibus e de metrô para a faculdade, eu acabei cruzando com um negócio desses. Eu, do alto dos meus 23 anos de idade, olhei para aquilo e falei: com isso eu consigo vencer o trânsito. E custava tipo R$ 2, 8 horas de aluguel essas bicicletas. E eu tô falando de 2008, tá? Muito antes de ter Yellow, muito antes de ter Green, muito antes de ter tantos compartilhamentos de micromobilidade que eles chamam, teve esse negócio aqui que foi um catalisador para eu mudar o meu comportamento de mobilidade urbana. E a minha saúde melhorou muito. Só que nessa de ir para o trabalho de bike, já começou o primeiro problema. Os chefes falavam: eu não quero você vindo de bike, porque eu sou responsável por você do momento que você sair da sua casa. E aí, nessa de assistir internet e assistir um filme aqui, um filme ali, eu descobri que existia uma profissão de ciclista entregador. Eu não sabia que existia a profissão de ciclista entregador. Esse filme aqui me cativou muito, é um filme muito legal. É bem popcorn, tem muitos problemas de continuidade. Se você for muito cri-cri de continuidade, não assista. Mas se você gosta de bike e quer assistir um filme agitadinho, tem uma historinha legal e os caras andando de bike. É óbvio que eu ia gostar. E aí eu comecei a pesquisar se existia essa profissão e me apaixonei por essa profissão. Desde 2012, na verdade, eu faço entregas e eu era um entregador analógico. Eu usava guia de rua. A bateria não acaba, mas se molhar, lascou. Então, e fora que eu tinha minhas anotações e tudo mais, era uma relação muito diferente com a cidade do que hoje, quando a gente tem um mapa na ponta do dedo. E uma coisa que me incomodava bastante quando eu virei entregador era esse consumismo. Então, a minha bicicleta era uma bicicleta de ferro, não era um quadro de alumínio, eram componentes brasileiros, não era nada elitizado, porque tinha a ver com todo o ideal que estava me movimentando naquela época e que me movimenta até hoje também, só que com menos extremismos agora. E então isso me impediu por um tempo de comprar um smartphone, por exemplo. Mas chegou um momento em que os aplicativos chegaram em São Paulo
E nesse momento eu trago a fala do Carl Sagan, que é um cosmólogo que eu adoro de paixão, que a sociedade é totalmente dependente de tecnologia, mas a grande maioria não entende como ela funciona. E o próximo slide ele é muito importante, porque o trabalho de vocês, para a gente que está fazendo entrega, não dá para distinguir de mágica. Toda tecnologia, isso é a terceira lei do Arthur Clarke, toda tecnologia avançada o suficiente, ela é indistinguível de mágica. Então, para o usuário, o que vocês fazem nunca faz sentido. Mas é porque a gente não entende como que funciona por debaixo dos panos. Um vídeo acelerado de uma noite de entregas minha. Que bom, sai áudio. Ele está bem acelerado, eu divido a tela ao meio com um GPS logger para mostrar a minha altitude, para mostrar para o iFood que tem muito caminho para mim, que é difícil de bicicleta com motor elétrico. E vocês podem ver que vai ter um momento que tem esse pronto automático, só que o pedido não está pronto. Então isso é um produto do iFood que hoje eu já conheço para poder criticar com categoria. Para mim é um problema o pronto automático, porque eu já vi gente brigar na rua por causa dele. Acharam que o restaurante botou que o pedido estava pronto, sendo que eles estavam nadando na cozinha, estavam tudo atrapalhado, só que era um produto baseado na expectativa de que aquele prato já ia ficar pronto. E eu sou do tipo de entregador que, se chegou no restaurante e o pedido não está pronto, eu desaloco. Porque eu parado, eu fico ansioso, eu perco dinheiro, e eu tenho um outro aplicativo que eu uso junto nas minhas entregas que chama Ecomilhas. Então eu ganho dinheiro por estar pedalando. Se eu fico parado, eu estou perdendo dinheiro. Então isso tem muito a ver com produto. Vocês até agora não têm muito a ver com isso que eu estou falando. Vocês são os devs. Regras de negócio são muito importantes para um aplicativo. Quão alinhados vocês... Uma pergunta bem rápida. Quão alinhados vocês estão com todas as regras de negócio do iFood? Aliás, quantas regras de negócio no iFood será que existem? Porque é tão complexo entender regra de negócio de um aplicativo de delivery que nem o ChatGPT conseguiu me explicar com perfeição. Mas ele foi muito bem em entender, porque isso é uma tendência global, e o ChatGPT bebe dessa fonte que é uma consciência coletiva. A gente tem alucinações dos modelos? Tem alucinação dos modelos, mas esse conteúdo que ele bebe, por mais que tenha um questionamento sobre ser direito autoral ou não, ele ajuda a gente a ter um conhecimento mais amplo. Então, se eu peço para uma linguagem artificial construir uma imagem de um entregador iFood, ele não entende direito, mas se eu falo para ele desenhar um entregador Deliveroo, ele vai entender melhor, por causa da questão do anglicanismo, do inglês como linguagem universal. E isso são os vieses das inteligências artificiais, que é um tema muito importante de sempre ser lembrado. E o iFood, ele é uma empresa, como o Diego Barreto diz, de inteligência artificial. Quando eu me formei no curso de analista de dados, eu tenho orgulho de dizer, eu sou geração Gepeto. Todo mundo usou tanto Copilot, quanto Whisper, quanto qualquer tecnologia que tinha na época, e cada dia aparece uma nova, para melhorar a performance. Mas todo mundo que usou para aprender, não aprendeu. Você usa as ferramentas para tirar dúvidas, ou para construir um código mais rápido depois que você já sabe construir esse código por conta própria. Então é muito bom a gente não criar dependência das IAs, assim como pilotos de aviação criaram dependência de piloto automático, e as empresas da aviação civil tiveram que aprender a controlar os problemas causados pela falta de treinamento dos pilotos. E agora eu vou falar... What are you waiting for? I'm jumping out a window! What do you mean you're jumping out of a... Oh, sorry, I had it in 2D. Vocês conhecem o Simon Pegg. Essa é uma cena que o Tom Cruise está correndo no telhado e o Simon tá acompanhando ele no GPS dando as coordenadas, só que ele estava assistindo só em 2D. E aí ele estava correndo e ele fala, vai para a direita, vai para a direita. Cara, eu tô no alto de um prédio. Ele, desculpa, eu estava vendo no 2D. Isso é uma das minhas dores nas entregas. O aplicativo, eu acho que isso é muito mais uma questão de back-end do que de front-end. São Paulo, isso daqui é um encontro que eu faço com entregadores lá em São Paulo, para a gente discutir melhorias das plataformas. E esse é um mapa de cinza do relevo de São Paulo. E como vocês podem ver,
Essas áreas mais escuras, elas são planas. E essas áreas mais claras, com continuidade, também são planas. Então, esse daqui eu consigo reconhecer por tanto tempo pedalando na cidade, que aqui é a Paulista. Da Paulista, da Consolação para a Liberdade, é plano, só que lá no alto. Então, se você me fizer atravessar daqui de Pinheiros até aqui na República, eu vou ter que subir e descer. Isso tudo é difícil de colocar num código. Custa. Eu, como entregador hoje, eu tenho conhecimento de que tem um custo operacional de nuvem. Mas todo mundo que está ali na rua não tem noção disso. O que eles fazem? Eles xingam vocês. Quando eu digo vocês, não é vocês do front. É vocês do iFood. Porque eles não sabem compartimentar. Eles não sabem a diferença do dev, do CS, do UX, UI, os papéis do designer. E aí eu acho muito importante repescar um pouquinho as palestras anteriores. Para você poder ter uma empresa que entrega bom software, você precisa ter um time multidisciplinar. Uma coisa que as empresas sofreram muito durante a pandemia com o Remote First é que times diferentes não tinham mais momentos de trocas. Então, às vezes eu vou comentar desse pronto automático para uma pessoa do iFood que não tem absolutamente nada a ver com isso. E ela me desanima quando ela fala, eu não tenho nada a ver com isso. Ao invés de falar, não, peraí, deixa eu perguntar para o meu coleguinha aqui. Então, eu como entregador, hoje, eu trabalho para fazer a imagem de vocês perante os entregadores, primeiro, estimulando eles a fazerem uso desse direito maravilhoso que são os cursos do Potência Tech. Eu quero muito ver entregadores entendendo o que vocês fazem. Hoje eu sofri. Hoje a segunda talk foi extremamente técnica para mim. E nesses últimos anos de comunidades, as tretas e as piadinhas eram muito mais recorrentes. Viu? Eu vi, você viu? Aí a gente não entendia nada. Mas quando eu entendia que eram frameworks, o que eram frameworks, qual é a utilidade de um framework, o que um bom dev sabe sobre framework e que ele consegue fazer sem ele, em que um novato que está indo só pela stack, às vezes não se forme um bom profissional por não saber diferenciar seu aprendizado, mas claro, não estou querendo dizer para todo mundo sair aprendendo tudo. Eu sei que vocês são muito mais experientes. Quem aqui é júnior? Tem júnior aqui? Certo. Tudo isso que eu estou falando vale muito para vocês conseguirem trocar com os seus pares. Não tenha medo, só porque você é júnior, por mais que o Pokémon fala da Sandy, né? Todo mundo é Sandy. As piadinhas de Sandy Júnior, quando você entende que em uma empresa você é sênior, mas daí de repente você mudou para outra empresa, faz mais sentido você voltar a ser júnior, dependendo de como você está trabalhando. Isso é tudo uma construção de cultura. Então, continuando um pouquinho, esse é um perfil do Instagram que eu faço questão que vocês tirem foto desse QR Code e sigam ele e assistam todos os shorts deles, porque são ocorrências corriqueiras de empresas de tecnologia entre CEO, marketing, dev, designer. Hoje a gente está tendo um monte de memes do o time de dev e o designer, né? O designer fez aquele refresh que vem a mãozinha e puxa de volta. Não sei se alguém já viu esse, mas o que não falta é meme de dev revoltado com o designer. Mas também tem um monte de meme de product manager preocupado com marketing, preocupado com vendas, preocupado com satisfação do cliente. E às vezes você tem a sobrevivência de uma empresa saindo mais da mão do não dev do que do dev. Então, mais uma vez, retomando aquela talk da Paula, seja amigo do não dev. Não seja tão crítico com quem não entende o seu ofício. E tenta entender o lado deles também, porque você talvez não entenda o ofício deles. E uma empresa em que esses setores não conversam, ela está fadada ao fracasso. E como eu dependo de vocês bem, para eu estar bem, eu quero muito que vocês levem esses conhecimentos para casa. E agora vem mais um case que eu acho que tem a ver com mais design do que vocês de código. Um botão não é só um botão. Tem toda uma psicologia de cores, tem todo um autista como eu, por exemplo,
ele vai ficar ansioso se a sua tela do carrinho não for clara que eu estou finalizando para ir para o pagamento, ou aquilo já é o pagamento. Então tem que tomar muito cuidado de vocês que estão construindo as aplicações também olhar um pouquinho criticamente o trabalho do time de design. Será que isso que vocês estão construindo faz sentido? Será que vocês podem dar um feedback de não designer, assim como vocês devem receber um feedback de não tech? E uma pessoa que eu sigo na internet, que mais uma vez eu falo para vocês gravarem, é Ryan, Design for Human. Ele é um designer que a hashtag dele que eu mais adoro é ajuda o usuário. Se vocês constroem telas que atrapalham o uso, vocês são os maiores vilões dessa história. E esse é um videozinho de quando eu fiz entregas de patinete com o iFood. Eu acho que eu esqueci de botar o play automático. Não era o iFood? Não! Eu peguei o celular de mau jeito e recusei uma entrega. Eu que nunca recuso entrega. E ainda mais que eu estava com um modal que dava um raio de atuação bem menor, eu só tinha entrega curta. Por que eu ia recusar? Só que o botão de recusar e de aceitar, ele não tem uma camada de verificação, ele não tem uma camada de confirmação. Em 2019, lá fui eu em um meetup no iFood, em Osasco, que era de front-end, que era de design. E aí eu falei, gente, vocês vão construir um bombardeiro atômico, e aí você vai botar para soltar a bomba de touch? Não, né? Você vai soltar sem querer a bomba, é um grave de um problema. E foi mais ou menos isso que eu senti quando eu cancelei uma entrega sem querer, e eu fiquei tentando conversar com o iFood sobre isso. Tô falando de 2019, tá? Hoje, eu tô aqui conversando com vocês. Para mim é uma satisfação imensa deixar essa porta aberta e instigar vocês a fazerem trabalho de campo. Por mais que vocês não sejam designers, vá conversar com o designer. Se o designer não te atendeu, faz um cadastro de entregador, vai fazer entrega, experimenta a ferramenta que vocês constroem todo dia. No iFood tem o Let's Bike hoje, que é um programa em que você coloca funcionários do iFood para fazer entregas. Ele antes se chamava Eat Your Own Dog Food. Eat Your Own Dog Food é uma frase de startup da época da IBM na década de 90, não, desculpa, Microsoft da década de 90, em que quem produzia as coisas tinha que usar, mas tinha que usar igual um cachorro comendo a própria comida, com vontade, com gana. Só que eu, como entregador, visitando o escritório da iFood, vi aquilo escrito na parede, eu falei, pô, mas tá me chamando de cachorro? Eu acho que vocês precisam ter um fit cultural aqui, tomar um pouquinho mais de cuidado. Fico feliz demais que hoje em dia se chama Let's Bike. Principalmente porque uma das maiores dores de aplicativos, desde sempre, é misturar modal de moto e bike. Não é da área de vocês entender como um algoritmo calcula a rota, mas eu gostaria que vocês estudassem o assunto para poder opinar. Porque se não, eu vou ficar refém de pessoas que escreveram códigos, que nunca visitaram a cidade, o relevo da cidade, e eu vou ficar nessa insatisfação eterna falando mal do iFood nas redes. E não é isso que eu quero. Se vocês me acompanharem nas redes, vocês vão ver que toda hora eu estou reclamando do iFood. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu só reclamo quando eu gosto. Se preocupem quando eu não reclamar, porque é porque eu desisti. Mas essas reclamações são com muita vontade de ajudar a construir algo diferente. Aí agora deu certo. E esse daqui é um logo que eu fiz com inteligências artificiais que estão por aí, do Pedala Junto, que é um projeto que está sendo apoiado pelo fundo iFood Chega Junto. O fundo iFood Chega Junto está colocando os entregadores para fazer atividades para entregadores. Eu, como ciclista, eu não me vejo representado em nenhum aplicativo. Mas cada dia que passa, eu acho que eu estou conseguindo construir relações com o iFood e eu vejo um futuro muito legal. Eu estou me sentindo capaz de, como o Fabrício Bloise fala, sonhar grande. Mas sonhar grande mesmo. O meu sonho grande hoje é convencer um motoca a virar bike. Mas é muito complexo isso. E sigam a gente nas redes. E eu quero que vocês façam perguntas agora de alguma coisa que vocês sintam
que eu tenha deixado de fora dessa palestra. Vocês acham que eu, como entregador, entendendo os pormenores do trabalho de vocês, eu vou conseguir ter mais empatia com vocês? Será que o iFood está preparado para abraçar essa mistura de ideias? Deixo uma chamada para ação para vocês, que é a seguinte. Eu, há 12 anos atrás, descobri que a bicicleta era um veículo, em uma cidade que não tinha ciclovias. Hoje, eu tenho orgulho de dizer que a minha pegada de carbono é zero, mas zero mesmo. E eu quero muito convidar vocês a saírem da zona de conforto. Se você tem uma bike parada em casa, que eu tenho certeza que tem gente que tem bike parada em casa, ou doa ou reforma e usa. A saúde mental de vocês vai melhorar tanto que vocês vão perceber que chegar no trabalho, a gente estava conversando antes dessa talk, cara, perder tempo no trânsito de São Paulo só porque as oportunidades de trabalho estão lá e gastar dinheiro com Uber e ficar desesperado no trânsito, gente, vai de bike que o negócio dá certo. E aí eu quero deixar um agradecimento gigantesco para todos vocês que estão aqui me assistindo hoje, que sem vocês eu não seria uma pessoa feliz. Eu sei que nas redes eu posso ser muito chatão, muito pesado até nas críticas, mas eu estou aqui fazendo uma homenagem a vocês. O meu trabalho depende muito do trabalho de vocês. Quando a gente fala de performance, ainda mais falando do meu autismo, uma tela que quebra durante uma entrega é o fim do meu dia. Então, inclusive, eu digo, vocês me ganharam. A concorrência não consegue fazer softwares tão robustos como vocês fazem. Então, eu deixo aqui um parabéns para vocês. O trabalho de vocês é incrível e eu quero muito que vocês continuem assim. Meu muito obrigado, pessoal. Pô, perfeito. Perguntas para o Daniel? Quem está aí atrás não está vendo, mas essa mochila ela tem painéis solares. Eu sou um ciclista nerd. Tá, peraí. O que vai cair? Não, tô pirueta de bike, não vai cair não. Pode soltar. Então tem muita tecnologia que a gente pode embarcar nas bicicletas, tem muita coisa que pode ser feito, e aí eu queria muito que as bikes fossem olhadas com mais carinho pelas plataformas. Mas tem um lobby da indústria da moto, e tem essa coisa de ser ecochato. É muito chato ser ecochato. É muito chato ouvir um ecochato falando. Mas a partir do dia que vocês descobrirem que andar de bike, você pode ganhar dinheiro por isso, emagrecer, ficar bem da saúde mental, ter pensamentos mais rápidos, ter melhor qualidade de vida, eu acho que vocês vão entender melhor por que eu sou tão apaixonado por esse veículo. Perfeito. Perguntas? Bom, sou o João. Eu queria perguntar como que funciona a integração entre o aplicativo da Ecomilhas, né, que é para eliminação de milhas de carbono, e junto do iFood. Como que funciona? Você cadastra a rota de entrega? Como que funciona os dois? É um momento de conversar de um assunto que é mais corporativo do que tech. Então, existem muitas vantagens. Eu estou falando fora do meu conhecimento, tá? Eu tenho um contato muito próximo com o Lucas Nicoletti, que é o CEO da Ecomilhas, e eu ouço, né, as dores dele, porque ele é técnico e tem que virar vendedor agora. Então, essas coisas de comunicação de marca, essas coisas que criam alguns conflitos, ele teve muita vontade de fazer integração com o Strava. O Strava tem um problema gravíssimo de não ter nenhum algoritmo que detecta fraudes, né? Eu vivo... Nossa, não deu para colocar a foto, mas eu já fui andar de bike em Interlagos. E aí, quando eu fui andar de bike em Interlagos, eu gravei a minha volta para saber se eu era quão mais lento que o meu pai eu era. Então, eu descobri que tinha um piloto que gravou uma volta de moto e falou que era bike e tava lá. Ele era o primeiro lugar. Eu falei, fui lá, porque é uma rede social. Fui lá, mandei mensagem. Então, é muito manual no Strava. A Ecomilha sofreu demais com isso, duplicação de rota, fraude de rota. Ouço, tanto de pessoas do iFood quanto de pessoas da Ecomilhas, que
E aí eu vou dar a minha opinião de usuário, tá? Se rolar a integração, para mim é um problema. Porque dependendo do objetivo econômico da empresa, você vai querer exclusividade. Só que a gente sabe que hoje em dia entregador faz entrega para todas as plataformas, não é só uma. O meu caso é exceção, tá? Eu só uso vocês. Eu espero que isso seja um elogio para vocês. Mas é um problema fazer essa integração, na minha opinião. Do ponto de vista técnico, eu acho que não há nada que impeça vocês de tirar isso do papel. Mas para minha experiência como usuário, eu acredito que isso seria negativo se não houver uma tentativa de, beleza, o Daniel quer fazer um cicloturismo. E o iFood está patrocinando o Green Card do Daniel. Se o iFood está patrocinando o Green Card do Daniel, meio que faz sentido bloquear ele para gerar crédito de carbono numa viagem? Não sei. Na minha humilde opinião, não faz sentido, porque a gente precisa ter esses hábitos. Isso seria, no mundo do mercado de carbono voluntário, que é o que a gente tem, não é regulamentado, você precisa de um conceito de adicionalidade. Eu sou uma dor de cabeça para Ecomilhas porque eu já andava de bike. Quando você olha o mercado de metrificação de emissões de tal escopo, quando você fala de emissão de escopo de mobilidade, é onde entra o meu sonho grande. O foco, eu acho que agora é trazer o cara da moto para bike e fazer os cálculos de pegada de carbono disso. Eu que já andava de bike, eu tô ganhando um Pix todo mês no meu bolso, isso me estimula a continuar na bike. Só que a gente precisa dar um passo além. A questão da integração é aquilo que eu falei, eu acho que é complicado no sentido da experiência do usuário. Vai mais limitar do que ajudar. Então eu acho que é interessante, isso é uma opinião muito abusada minha, mas eu acho que é interessante o iFood deixar essa tarefa na mão da Ecomilhas, tirar um pouquinho o peso da marca do iFood nessa relação, porque vai ajudar bastante a qualidade de vida dos entregadores de bike, porque no final do ano é tipo um 13º que cai na conta. Então, eu acho que tem muita coisa que tem que ser conversada em áreas que vão além do código, especificamente. Que climão. Tô louco, galera. Quem aqui anda de bike? Gente, o mundo está em ebulição. Vamos andar mais de bike, por favor. Eu sei que é chato, eu sei que você leva a fina. Pô, eu saí da rodoviária, vim pedalando até aqui, eu achava que só em São Paulo o motorista era folgado, mas não, é em todo canto. Claro que conta. A vida ativa ela é mais importante do que minha paixão pela bike. Eu admiro muito o trabalho do Daniel por conta de ser um biker, um parceiro entregador do iFood, porque a gente tem muito esse desafio. Gente, vocês precisam também colocar, eu como dev, a gente tem que pensar, principalmente nos nossos parceiros, que é o que faz o iFood crescer cada vez mais. Cara, um biker é totalmente diferente de uma moto, que você tá ali, é um veículo. Agora, um biker, você tem que pensar na rota que o biker está fazendo, né? É totalmente diferente. Existe a gasolina é o teu corpo, né? E isso que é, cara, eu admiro demais em bikers, entregadores, Daniel. Eu queria colocar uma reflexão para vocês que não vem só do front-end, na verdade vem da experiência do usuário, que é o UX, né? Mas o ecossistema como de desenvolvimento como um todo, né? A gente está construindo um produto. Se você trabalha com um produto, você tem que pensar na experiência do seu usuário. E como o Daniel falou, tudo impacta o que o seu usuário vai estar fazendo. Não adianta você criar feature atrás de feature e achar que você está entregando valor, se o seu usuário não está utilizando. Você só está gastando o tempo dos seus desenvolvedores. E eu gosto de colocar esse pensamento sempre crítico e eu quero que vocês também, se alguém puder também responder, seria muito legal, a diferença entre simpatia e empatia. Alguém tentaria responder essa pergunta? É aula de soft skills. Vamos lá, galera. Alguém saberia dizer essa diferença? Quando a gente pensa em um produto,
e a gente pensa nos seus usuários, a gente tem que pensar muito nesses conceitos, e vem muito de UX, tá? Mas isso vale para um produto que você está construindo, não é só porque você é dev que você tem que ficar na caixinha do código. Igual o Daniel falou, não é só código, você está construindo um produto que seus usuários vão utilizar. Na psicologia, falam que a simpatia é diferente de empatia. Simpatia, você pode ser simpático com uma pessoa, mas você não está colocando ou melhorando o humor dela. Você pode trazer algum ponto ali, mas você não está melhorando o humor dela, você não está agregando, sabe, no que ela está passando. Você, às vezes, nem passou pela dificuldade que ela está passando. Mas empatia é você se colocar no lugar da outra pessoa, entender a dor da pessoa, e aí sim você pode estar não só sendo simpático, mas você está entendendo a dor da outra pessoa. E isso é a diferença entre simpatia e empatia, tá? Eu sei que aqui é um papo de tecnologia, mas fica esse pensamento no ar para as pessoas que trabalham com produto, porque é muito importante ter essa visão e esse pensamento crítico. E parabéns ao Daniel. E aí, Rafa, como estamos? Estamos tarde, né? Estamos tarde. Pessoal, assim, eu não consegui conversar com todos vocês. Disse no começo que é um super prazer receber, cara. Eu acho que... Acho não, a gente fez alguns encontros aqui e eu jurava que uma sexta-feira, um dia meio chovendo e tal, que não ia ser o dia que ia mais ter pessoas aqui, e fui totalmente errado, equivocado aqui a minha expectativa. É legal de ver. Mas assim, para a gente começar a pensar no futuro, eu queria... Cara, quem é das... Assim, eu acho que de alguma maneira, quem é de Campinas aqui? Levanta a mão, assim, Campinas mesmo. Quem é das adjacências de Campinas? E quem é de, sei lá, de bem longe, assim, bem longe? É São Paulo, São Paulo já é bem longe, assim, está à distância. Tem cara que tá... Suzano? Suzano, então assim, tá longe. Eu acho que isso é legal. Quem já é membro, já seguia a NodeBR? Tem uma galera nova aí. Maravilhoso. Uma galera nova aí. Eu conto. Você conta. Pô, eu também? Quem de levanta a mão? Não, é legal. Eu acho que eu tô entrando em contato, assim, mais pela primeira vez com a NodeBR. A gente vai continuar fazendo coisas. Então, uma das maneiras que vocês podem voltar aqui para o iFood para ouvir esse papo de front-end, esses temas puxados pela NodeBR é seguindo a galera. Mas também a gente tem um canal do iFood, que é o iFood Universo no Instagram. Lá é onde a gente fala de ações que a gente faz, né? Inclusive a divulgação desses eventos, e eventos aqui em Campinas e em Osasco, né? Falando do estado de São Paulo, é onde a gente será mais ativo nessas ações com comunidades e universidades também. Então, acho que fica a dica aí para vocês. Pensando em próximos passos, assim, queria muito ouvir de vocês assuntos, temas que vocês gostariam de ouvir, de falar, de trazer. Por exemplo, eu queria saber alguma coisa específica sobre o iFood. Cara, acho que esse é um negócio legal que a gente pode trazer para vocês. Eu quero saber como que vocês usam React aqui. Eu quero saber como que vocês usam TypeScript. Usa? Não usa? Então, acho que essa é uma coisa, né? Falando do escopo iFood. Mas para além disso, que temas vocês têm interesse, né? Além isso pode extrapolar o escopo aqui de front-end, de back-end, cara. O que vocês gostariam de ouvir? Eu acho que fica a dica para Node e fica para a gente também para se conectar com as comunidades que estão falando desses temas, tá? Então vou jogar para vocês de novo, para caso vocês tenham aí temas e assuntos
para a gente fazer pelo menos uma nota mental de coisas que a gente pode trazer. Cara, pera um pouquinho. Você anota pra gente? Você anota pra gente como os assuntos que a galera vai estar interessado? Eu vou mandar lá no grupo. Tá. Pode falar. Fala aí, qual que é o seu nome? Eduardo. Sou Eduardo. Na verdade, eu tenho alguns questionamentos até como que funciona. Então, primeiro, se vocês usam pooling, então pooling de HTTP ou é evento, então WebSocket, que eu vejo muito trocou o status. Esse status foi trocado como? Foi HTTP pooling? Foi WebSocket? Se isso foi usado Node? Não foi? Então, esse é um dos casos, por exemplo. Não, assim, de temas que é uma diferença. Eu já trabalhei com os dois. Eu sei que cada um tem os seus prós e contras. Arquitetura de eventos, eu acredito com força que vocês usam arquitetura de eventos e provavelmente usam AWS. Sim. Aí se vai usar SQS, CSNS, o Kafka, por que não usar da própria AWS, por exemplo? Pelo que eu vi lá, vocês usam Kafka. Eu falei, gente, por que não SQS, o que aconteceu? E um pouquinho sobre o que é o Design System aplicado na vida real. Lindo, teoria é maravilhosa, amo teoria, mas na prática não sei se está gravado, mas é um pouquinho complicado. Não é minha frase padrão. Então, vou ficar quietinho na minha frase padrão. Vai sair no YouTube, hein? Ih, Jesus, tá tudo bem. Então, como é o Design System na prática? A gente tem lá um júnior, ele está lá no júnior, ele recebeu uma tarefa, ele tem que construir um botão. O botão ele não pode tirar da cabeça dele, ele tem que seguir um design. Onde isso está na prática, no dia a dia? Porque é uma das coisas que eu vejo ali, a teoria, onde eu trabalho, e falo, legal, mas como que eu vou usar isso aqui na prática? Como que eu vejo isso? Eu sou back-ender, eu não sou nem front-end. Então eu vejo, olho... Tamo junto! Eu olho e falo, Jesus, onde eu coloco? Então são séries de temas que eu vejo, só de falar iFood, todos os questionamentos que vem na minha cabeça. Tem muito mais, mas aí a gente não precisa falar de agora. Pelo menos... A gente tem que fazer uma grade agora. E, desculpa trazer a grade. Tem uma pergunta aqui no YouTube. Boa. Peraí, ó. Boa. Perdão, qual que é seu nome? Eduardo. Olha, vou ter que fazer. Não, mas vamos lá. Assim, eu posso falar bem rapidão, tipo, o iFood é gigantesco, né? Como a gente já comentou, é formada por tribos, é formada por squads. Então, cada squad, tudo que você vê no aplicativo, e não só no aplicativo, como o Rafa também comentou, é um ecossistema inteiro que integra o iFood, produtos que, plataformas internas, back-office, que fazem a operação, que fazem o iFood acontecer. Eu também trabalho na tribo de logística, eu não comentei, mas tudo isso, cada parte, às vezes, do aplicativo é um time que, sei lá, o pooling que você comentou, pode ser um time que cuida, um time X. A parte de rotas, a parte de entrega, é um time que cuida. A parte do checkout é outra. Então, tudo no iFood se integra, e é até meio difícil explicar, tipo, em poucas palavras, a gente usa essas tecnologias, a gente usa essa arquitetura X e acabou. É muito mais complicado do que isso, é muito abrangente, eu estaria falando pela minha visão e por muito, tipo, a minha opinião, por vários times, e que talvez não seria verdade. Então fica meio complicado assim falar. Mas assim, tipo, de tudo que você falou, a gente utiliza umas arquiteturas bem complexas, muitos times cuidam para que o iFood aconteça, né? E a questão do que você tinha comentado, a gente tem o Design System, que é o Pomodoro, que a Paula chegou até a comentar, e a gente segue muito à risca o Pomodoro, o nosso Design System, ele é construído em React, posso falar, mas ele é um projeto inner source, inclusive, que todo mundo pode contribuir, e esse projeto vai escalando, né, como um projeto inner source, só que não é aberto ao público, né, em vez de ser open source, mas a gente sempre segue uma risca, e inclusive a gente tem documentações, por exemplo, que a gente chama de RFCs, que são padrões que a gente segue para não sair dos trilhos. Então, para construir uma aplicação web, a gente tem que seguir esse padrão. Na arquitetura, não. Mas, vamos utilizar o Pomodoro, vamos utilizar a arquitetura que a gente já tem do iFood e tudo mais, sabe?
para não reinventar a roda. Vamos utilizar o que a gente já tem e tudo mais. Mas a gente tem muita liberdade aqui dentro do iFood em estar falando, opinar e tudo mais, tá? Mas isso é uma talk, como eu falei, é uma grade inteira falar de uma faculdade para falar sobre arquitetura, front, enfim, é bem complexo. Eu vou ler uma pergunta agora aqui do YouTube. O Rogério, ele pediu para você comentar mais sobre o foco do iFood em fintech. Fintech, até um tempo atrás a gente chamava de fintech, é uma das unidades de negócio do iFood e hoje a gente chama de iFood Pago. Então já existe essa mudança de nomenclatura. E dentro da fintech a gente está olhando, né, para toda uma questão financeira que o iFood pode atuar dentro desse ecossistema de alimentação. Então, hoje, a gente tem, acho que um produto muito forte, que está cada vez mais conhecido, que é o iFood Benefício, que é um cartãozinho, não sei se na empresa de vocês usam, eu tenho aqui no meu, esse vermelhinho aqui, ó. Então, assim, o iFood Benefício, ele vem com toda essa, né, entre aspas, modernidade, de flexibilidade, de você usar o seu dinheiro, ele passa como crédito e tudo mais, você consegue mover o seu dinheiro de alimentação para refeição, para cultura, para uma série de coisas. Então, faz parte desse contexto de fintech, de iFood Pago agora. O iFood está abrindo toda uma nova frente de negócio dentro dessa unidade, que está olhando para o relacionamento com restaurantes, então, com fornecimento de crédito. Então, essa é toda uma linha nova de negócio que está sendo explorada, desenvolvida, para que a gente, de maneira sustentável, viabilizar o negócio dos parceiros restaurantes. Tá? Então, acho que esses são dois produtos, tem mais coisas ali dentro, mas o iFood está olhando, né, para o ecossistema de alimentação, entendendo como financeiramente a gente pode apoiar esse ecossistema, né, e viabilizar mais negócio. Acho que é isso. Oi. Tem mais pergunta aqui. O Rogério também, ele está on fire aqui, ele perguntou bastante. Sobre LGPD, como o iFood se prepara ou se adaptou pelo grande volume de dados que vocês têm? Uma boa pergunta. Você tem uma resposta fechada para isso? Não, Olha, acho que, assim, de forma geral, o iFood, como marca, se preocupa muito, né, com essa questão da proteção dos dados, da segurança dos dados. Então, eu acho que faz parte da maneira que a gente faz negócio ter esse controle e esse cuidado para que a gente siga essas normas, né? Agora, quando a gente entra no aspecto de produto, como que essa informação está transitando de serviço para serviço, acho que eu não tenho esse detalhamento, mas acho que da perspectiva de marca, da perspectiva de posicionamento, a gente, obviamente, olha para isso como algo extremamente importante e parte da estrutura do nosso negócio. E complementando o Rafa, a gente tem time de segurança que cuida e monitora os serviços que a gente tem para a gente, às vezes, não fugir ali, por exemplo, de ataques maliciosos, ou a deixar muito expostos os dados do usuário, enfim. Então, tem todo um time de segurança especificamente para isso, tá? Inclusive, até eu, como dev, quando entrei no iFood, eu tive que fazer uns cursos da LGPD, que é obrigatório. Então, você ter conhecimento ali, tipo, das principais falhas de segurança que existem na web, você saber o que são dados sensíveis ou não. Então, isso é muito importante para quem vai iniciar no iFood, porque a gente está lidando com dados de pessoas e milhões de pessoas, e a gente não quer ter esse problema de vazamento e tudo mais. Então, a gente é super focado ali na parte de segurança, na proteção dos dados, tá? Então, isso eu posso garantir.
Ele também até complementou aqui, que eu pulei, tinha pulado essa pergunta, mas tem a ver, como lidar com o volume de dados de usuários inativos ou que morreram. Acho que entra nesse lance aí também, né, que você estava falando. Sim, acho que, bom, eu não saberia responder à risca, tipo, sobre inatividade de usuários, por exemplo, que às vezes pararam de usar, mas talvez seria até uma dúvida, às vezes, de produto do iFood como um todo, né, vários times de produto que cuidam de métricas, mas a gente sempre está olhando ali sobre métricas no iFood, né, tipo, do que a gente quer bater como metas. Então, a gente tem esses dados, tipo, que entram nesses fatores, mas que não entram na parte de dados sensíveis, mas a gente quer saber a quantidade de usuários ativos, outra métrica que eu acabei esquecendo de produto, mas se o usuário ele segue todo o fluxo do iFood, até completar o pedido, até chegar no checkout. Então, a gente tem todas essas métricas para a gente ver se a gente realmente, no ciclo, a gente fala ciclos aqui dentro do iFood, né, que acontece de 6 em 6 meses, se a gente bateu as metas, se as métricas estão ok, e cada parte do iFood está aderente a bater determinada meta, né? Então, por isso que eu falo, o iFood, a gente tem um senso de dono muito grande. E outro pilar que a gente tem muito grande é adultos responsáveis. A gente tem muita liberdade, mas com responsabilidade, né? Então, e a gente tem muito, como eu falei, esse senso de dono daquilo que a gente constrói. Tá? Acho que complementando aqui, né? A categorização de um usuário inativo, ela é bastante simplista, porque esse usuário ele pode estar inativo por N motivos. E até onde eu conheço, e eu não sou, né, a pessoa que está mais próxima dessa área, mas uma das coisas que é legal de vocês entenderem é que existe uma análise dessa base que olha o comportamento dessa pessoa, desse usuário, dentro de um certo período de tempo. E aí, às vezes, um usuário inativo foi um usuário que comprou uma vez, que tinha uma promoção com um cupom, e aí nunca mais comprou. Aí a decisão do negócio faz sentido eu jogar um outro cupom para essa pessoa, para ela se tornar um usuário ativo? Então, esse é um cenário onde se avalia a característica daquele usuário para falar assim, olha, vamos fazer assim e para a gente tornar esse usuário ativo ou não. É porque tem uma questão de investimento, quando a gente fala de cupom, custo para o iFood. Então, existe uma análise para entender que tipo de usuário inativo é aquele. Então, acho que esse é um ponto. Uma outra perspectiva de usuário inativo de alguma maneira, passa por um olhar de fraude. Por exemplo, cara, um usuário que tem comportamentos estranhos dentro da plataforma, existe uma inteligência no aplicativo, nos sistemas, para identificar aquele usuário e falar assim, esse cara aqui, a gente precisa tirar essa pessoa da plataforma. Então, esse usuário inativo, ele já é uma outra maneira de se lidar com esse usuário que navegou ali, fez algumas coisas ou não fez, é um comportamento estranho, e aí ele precisa ser tratado de uma outra maneira. Então, assim, esses dois exemplos, só para ilustrar que o usuário inativo, ele abrange muitas possibilidades. Então, existem diferentes maneiras de se tratar esses usuários, seja para gerar mais negócio, ou para limpar a base, enfim, acho que é importante vocês terem essa noção de que não é só tipo, esse cara não tá usando o app, vou excluir ele, ou ele tá usando o app, vou ativar ele. Não é tão simples assim. O Rogério ele fez bastante pergunta, só que a gente está com o tempinho meio apertado, mas ele fez uma pergunta aqui muito importante, que eu acho que é bom reproduzir, que ele quer saber uma visão dos funcionários do iFood. A pergunta deles é muito interessante, assim, vocês descontam quantas vezes por dia? Vocês têm cupom de desconto? Eu também queria saber. Cara, a gente já passou por algumas levas, vou falar a verdade aqui, depois vão brigar comigo, mas enfim. A gente já passou por algumas levas no iFood, a gente tinha mais, sabe, cara,
aconteceu uma confraternização, cupom. Aniversário, cupom. Já não tá mais assim, tá? Já não, infelizmente, não tá mais assim. Eu acho que existem ações, né? Ações do time, né? Então, cara, o meu time se reúne, vai fazer ali aquele team building, vai fazer aquele negócio mais, sabe? E no finalzinho tem, mas são coisas esporádicas, porque esse dinheiro, ele sai de algum lugar, né? Então, acho que o iFood tem se tornado cada vez mais consciente com relação ao uso do dinheiro. A gente vê aí, né, uma série de questões com relação ao mercado, rentabilidade das empresas, e o iFood foi muito certeiro em segurar algumas contas, e aí certas torneirinhas foram fechadas, e eu acho que essa é uma delas. A gente sente falta, mas, enfim, vou falar do meu time, tá? Quem controla essa torneirinha do meu time é a liderança. A liderança fala assim, ó, porque os times recebem um saco de dinheiro ali para fazer as ações e trabalhar e tal, entregar os resultados. Ah, você quer dar cupom? Beleza, vai sair daqui. Beleza. O Kevin tá falando sobre liberdade, sobre autonomia e tal. Beleza, vai sair daqui. É mais importante você fazer essa ação com o time, para o time ficar legal e tal. Mano, vai lá e faz. Mas se faltar dinheiro, porque você não vai patrocinar o evento, ou você não vai conseguir pagar a pizza do Meetup, não sei o quê, é isso. É o famoso trade-off. Perfeito. E galera, bom, a gente extrapolou bastante tempo. Eu acho que provavelmente teria muitas mais perguntas que vão surgir. De novo, a NodeBR está se expandindo agora para Campinas. Espero de coração que eu possa contribuir. O iFood aqui, de novo, muito obrigado por estar cedendo o espaço. E, de novo, a NodeBR está se expandindo agora para Campinas. Esperem muito mais eventos aqui de tecnologia e tudo mais. E, de novo, como o Rafa comentou, deem sugestões de temas. A gente tem muita coisa ali para a gente estar discutindo sobre temas. E respondam também a pesquisa, né? Cara, o meu último pedido aqui, principalmente para quem chegou depois, se vocês puderem responder, e no final eu pego o e-mail de vocês, eu vou mandar um alô, galera, o Rafael aqui, tudo bem? E eu queria pegar esses temas, tá? Eu queria pegar esses temas, porque assim como a NodeBR, a gente está fazendo outras parcerias. Obviamente, fiquem, né, participem de tudo que a Node for fazer aqui em Campinas, mas a gente vai trazer outras comunidades, seja as comunidades que estão em São Paulo, ou comunidades que são, né, que já atuam aqui na região. A gente vai fomentar isso, e uma maneira da gente avisar vocês que essas coisas vão rolar é isso daqui. E de quebra, vocês contam para a gente um pouquinho nessa pesquisa, o que vocês buscam numa empresa de tecnologia, né? E a gente começa a trabalhar para se tornar essa empresa, para ser essa empresa que vocês almejam estar. Beleza? Obrigado de novo, de coração. Parabéns pela coragem de sexta-feira à noite você estar aqui. E vamos para cima. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos tirar uma foto, ali na frente do logo do iFood. Eu ia falar isso, a foto. Não, e sigam a NodeBR, galera. E o iFood Universo. 67 links para vocês seguirem. Galera, muito obrigado pela participação e fiquem bem sempre.